Saudações! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos refletir sobre a maldade humana, suas raízes na ganância e como a história e as escrituras se entrelaçam para nos ensinar a enfrentar esse mal com justiça e fé, mas sem covardia. Fique comigo até o final para descobrirmos como devemos nos posicionar quando o assunto é justiça e liberdade. A maldade humana encontra um terreno fértil na ganância, especialmente quando se manifesta por meio da expansão militar e da anexação de terras. Esse fenômeno, tristemente comum na história da humanidade, ganha um contorno ainda mais sombrio quando analisado à luz da filosofia cristã. A palavra de Deus nos alerta contra os perigos da cobiça e do desejo desordenado pelo poder. No Antigo Testamento, encontramos a história de Acabe e Jezabel como um exemplo emblemático dessa corrupção. Acabe, rei de Israel, desejou a vinha de Nabote, uma propriedade que o homem humilde se recusou a vender, pois fazia parte da herança de sua família. Instigado por Jezabel, Acabe usou de manipulação e violência para tomar a terra, resultando na morte injusta de Nabote. Esta história está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 21. Esse evento não apenas revela a ganância de uma pessoa, mas também a prática de utilização do poder para subjugar os vulneráveis. A ganância por territórios também foi condenada por Deus quando as nações vizinhas de Israel buscaram conquistar suas terras por meio da guerra. Os profetas foram vozes de alerta contra essa mentalidade de domínio, afirmando que Deus abomina a violência e o desejo descontrolado de posses. O profeta Abacuque, por exemplo, denuncia aqueles que acumulam bens roubados e constroem cidades à base de sangue. Abacuque 2, 6, 12. Essas palavras ecoam através dos séculos como um apelo à justiça e à contenção da ganância humana. No contexto cristão, Jesus Cristo traz uma visão completamente contrária à busca pelo poder e pela possessão desenfreada. Em seu Sermão da Montanha, ele afirma: "Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra." Mateus 5, 5. Essa promessa não está fundamentada em conquistas militares ou domínio político, mas na mansidão e na submissão à vontade de Deus. Historicamente, a ganância pela expansão territorial tem sido justificativa para guerras, opressão e destruição. Durante a expansão do Império Romano, vimos um exemplo claro de como a força era usada para subjugar povos e anexar territórios em nome da glória de Roma. O filósofo Cícero, contemporâneo dessa era, refletia sobre a necessidade de virtude e justiça para contrabalançar o poder, afirmando: "A justiça é a rainha das virtudes e o fundamento da sociedade." Ainda assim, a busca desmedida por glória levou Roma a inúmeros conflitos, que acabaram por corroer a base moral de sua sociedade. Nas grandes cruzadas, vemos outra faceta da ambição por terras, muitas vezes mascarada por pretextos religiosos. Embora houvesse um ideal de recuperar os lugares sagrados, as cruzadas frequentemente se tornaram palco para saques, massacres e disputas territoriais. Tomás de Aquino, refletindo sobre a guerra justa, defendia que a guerra deve ser travada por uma causa justa e com uma intenção reta. Contudo, nem sempre essas condições foram respeitadas durante esse período. As grandes navegações, marcadas pelo descobrimento de novos territórios, trouxeram consigo a cobiça e a exploração. Povos inteiros foram subjugados em nome do progresso e da riqueza, resultando em massacres e na destruição de culturas. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, justificava o uso da força como um meio de alcançar objetivos políticos, mas advertia: "Os fins justificam os meios, desde que estes preservem o poder." Isso ressalta a linha tênue entre o uso legítimo da força e a ganância desenfreada. Na Segunda Guerra Mundial, a ambição territorial atingiu proporções devastadoras, com regimes totalitários como o nazismo buscando expandir seus domínios às custas de milhões de vidas.
Winston Churchill, em suas reflexões, afirmou: "Para cada homem, chega o momento de decidir se defenderá o que é certo, mesmo quando isso for perigoso." Foi exatamente essa determinação que mobilizou os aliados a se levantarem contra o mal instaurado, provando que a força é essencial para conter a tirania. Além disso, no século XX, as ditaduras comunistas se destacaram como sistemas que também causaram enormes tragédias humanitárias em nome de ideologias. Sob o comando de líderes como Joseph Stalin, Mao Tse-tung e Pol Pot, regimes comunistas promoveram perseguições, fomes forçadas e execuções em massa. Estima-se que o regime de Stalin na União Soviética tenha causado a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas, incluindo vítimas do Holodomor, uma fome artificialmente criada na Ucrânia. Na China, o grande salto adiante de Mao resultou em cerca de 45 milhões de mortes devido à fome e políticas desastrosas. No Camboja, o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, exterminou cerca de 2 milhões de pessoas, quase um quarto da população do país, em nome de uma utopia agrária. Esses exemplos ilustram como ideologias podem ser usadas como justificativa para atrocidades, quando combinadas com poder absoluto e a ausência de freios morais. Ao longo de toda a história, o comunismo e o socialismo instauraram apenas morte e pobreza por onde foram implementados. A elite desses modelos de governo vive em extremo luxo e riqueza, enquanto a população trabalha até quase a morte e vive na miséria. Ainda hoje, em ditaduras como a que existe na Coreia do Norte, na Venezuela e em tantos outros lugares, infelizmente, ainda tem o apoio ignorante de um grupo de pessoas que é beneficiada por esse sistema. Muitos jornalistas mentem e encobrem o mal, e parte da comunidade artística se prostitui ao receber benesses e favores em troca de apoiar que subjuga e explora o povo. É uma vergonha ver a humanidade seguir esse caminho. Atualmente, a guerra na Ucrânia nos lembra que a ganância por territórios não é algo do passado. A invasão de um território soberano por uma nação mais forte nos desafia a refletir sobre a importância da força moral e militar como meio de dissuasão. Como disse Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. A resistência ucraniana é um testemunho de como a coragem e a força podem proteger a liberdade e a justiça. Deus é o nosso único fundamento moral, e a Bíblia é o lastro universal de moralidade e justiça que orienta a humanidade. Ao longo da história, vemos que todos os povos, independentemente de sua localização geográfica ou contexto cultural, possuem um senso inato de certo e errado que se alinha aos princípios bíblicos. Esse senso não é fruto do acaso, mas uma evidência da lei moral de Deus inscrita no coração humano, conforme descrito em Romanos 2,15, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, testemunhando também a sua consciência e os seus pensamentos. Essa consciência coletiva, ou o que os sociólogos chamam de ser social, reflete os valores universais que derivam das Escrituras Sagradas. Valores como justiça, compaixão, respeito à vida e ao próximo não surgem de ideologias humanas, mas do caráter imutável de Deus. A Bíblia, como palavra viva e eficaz, é a bússola que aponta para a verdadeira justiça, guiando tanto indivíduos quanto nações para uma convivência baseada no amor e na verdade. Uma frase que desafia nossa compreensão sobre paz e guerra afirma: "Se almejas paz, esteja forte e preparado para a guerra." Este pensamento revela uma verdade incontestável. A força é necessária para dissuadir os agressores e proteger o que é justo e bom. Na realidade da vida, um homem forte que faz o mal só pode ser impedido por outro homem, que seja ainda mais forte que o agressor, e que esteja apto a defender o bem. A história humana nos ensina que tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E são nesses tempos difíceis que homens fortes emergem para restaurar a ordem e a justiça e a prosperidade. A violência dos maus, quando atinge determinados níveis, só pode ser enfrentada por uma força ainda maior.
Não se combate a violência instaurada com poesia ou apelos vazios. É necessário que aqueles que são comprometidos com o bem estejam dispostos a agir, mesmo que isso exija um confronto direto. No entanto, essa força não deve ser guiada pela cobiça ou pelo ódio, mas sim por um senso inabalável de justiça e proteção dos inocentes. A própria mensagem cristã nos mostra um Deus que é amor, mas também é justo. O Apocalipse descreve Cristo como um guerreiro que voltará para julgar as nações e estabelecer seu reino com justiça e verdade. Apocalipse 19, 11-16. Essa imagem reforça que a verdadeira paz não é alcançada pela fraqueza, mas por uma força alinhada com a vontade divina. Portanto, estar forte e preparado para a guerra não é apenas uma medida de sobrevivência, mas um compromisso com a defesa do bem e da ordem moral. Se esse vídeo foi inspirador para você, deixe seu like, compartilhe com amigos e em grupos do WhatsApp e deixe uma palavra de gratidão nos comentários. Estamos começando juntos uma nova jornada. Conto com vocês. Deus os abençoe.